Olá, olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de Direito Civil aqui pela LAC Concursos. Eu sou o professor Stanley Costa, professor de Direito Civil, Processo Civil aqui da casa, e na aula de hoje nós vamos trabalhar o tema das garantias fidejussórias. Nós já estudamos sobre o direito obrigacional, falamos sobre relação de débito e crédito, estudamos algumas espécies contratuais, através das quais determinada pessoa fica obrigada a cumprir uma prestação econômica em favor de outra. E, normalmente, a obrigação ela é dotada de exigibilidade, o que significa que se o devedor não a cumprir voluntariamente, o credor poderá exigir judicialmente. E uma vez em juízo, comprovado o débito, o devedor será condenado a pagá-lo e intimado para fazer o pagamento. Não fazendo, em regra, o patrimônio do devedor poderá ser agredido para satisfazer a pretensão do credor. Percebam? Relação obrigacional. O devedor tem que cumprir uma prestação patrimonial em favor do credor. Se ele, devedor, não cumprir essa prestação, poderá ser demandado em juízo. Se não pagar em juízo, poderá ter o seu patrimônio agredido. Por isso afirmamos que a obrigação civil ela é munida de ação, ela é dotada de sanção. Por isso afirmamos que o patrimônio do devedor é, naturalmente, a garantia do adimplemento da obrigação. Só que em algumas situações, essa garantia geral, que é o próprio patrimônio do devedor, não é suficiente. E o credor quer o mais. E é no contexto desse plus, desse reforço de garantia, que surgem algumas figuras jurídicas. Figuras estas que se dividem basicamente em dois grupos. As garantias fidejussórias, que são aquelas garantias pessoais, fundadas na confiança sobre uma pessoa, que é o garantidor, e as garantias reais. As garantias que envolvem determinado bem, onde nós vamos encontrar a hipoteca, o penhor, a anticrese e a alienação fiduciária. Ok? Hoje nós vamos falar sobre as garantias fidejussórias, também chamadas de garantias pessoais. São garantias prestadas por outras pessoas que não o devedor, garantem que, não pagando o devedor, elas suportarão o débito. Garantias pessoais. Duas são as figuras famosas que envolvem essas tais garantias pessoais, quais sejam fiança e aval. Nós vamos falar sobre a fiança e sobre o aval. E muito importante, sobre a diferença entre eles. Tema recorrentemente cobrado em provas de concursos públicos. Então, sem demora, primeiro sobre a fiança. A fiança é uma modalidade de obrigação de garantia. Obrigação de garantia pessoal. Por isso, ela é carinhosamente chamada pela doutrina de caução fidejussória. Caução fidejussória. Trata-se de uma garantia fundada, uma garantia fundada na confiança que se tem em outra pessoa que responderá pelo débito caso o devedor não o cumpra. Caução fidejussória, uma obrigação de garantia pessoal. Perceba que o garantidor não é o devedor. Ele pode responder, ele pode ser cobrado por uma dívida que não é dele.
É por isso que, aqui no contexto das garantias pessoais, nós vamos falar sobre um fenômeno chamado responsabilidade sem débito. Responsabilidade sem débito. Veja lá. Através desse negócio jurídico, o fiador garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra. Portanto, o fiador assume uma responsabilidade sem um débito. Haftung sem Schuld. Lá em Direito das Obrigações, nas primeiras aulas de Direito das Obrigações, nós estudamos sobre os elementos obrigacionais e lá aprendemos que 3 são os elementos fundamentais da relação obrigacional. Quais? Sujeitos, objeto e vínculo. Havendo sujeito, objeto e vínculo, a obrigação existe e, como consequência da obrigação, nós temos um débito. Um débito. E ocorre que, se este débito não for cumprido, a inadimplência ensejará responsabilidade, que nada mais é do que a possibilidade deste credor exigir judicialmente o adimplemento obrigacional. Por isso eu até costumo dizer que a responsabilidade é consequência do inadimplemento. Se o devedor... E olha só como é que a gente precisa prestar mais atenção nas expressões que nós utilizamos, né? Se o devedor não cumpre voluntariamente a sua obrigação, se ele não cumpre voluntariamente o seu débito, ele responderá por ele. Responderá, inclusive, judicialmente. Se a obrigação existe, tem débito. Se o débito não for cumprido, surge a responsabilidade. Portanto, débito e responsabilidade são 2 elementos muito importantes para o direito obrigacional. E que, normalmente, a obrigação tem um débito que, se não for cumprido, surge a responsabilidade. Mas existem algumas figuras aí fora disso que é normal. Por exemplo, é possível que tenha débito sem responsabilidade. É possível que exista um débito que, se não for voluntariamente cumprido, não ensejará responsabilidade. É possível que exista uma obrigação em que, se o devedor não adimplir voluntariamente, ele não responderá. O credor não poderá cobrar judicialmente. Inclusive, eu já falei sobre isso quando nós estudávamos o contrato de comodato, o contrato de mútuo, melhor dizendo, quando do empréstimo para incapaz. Um empréstimo sabidamente feito para incapaz não pode ser exigido, não pode ser cobrado. Típica obrigação natural. Tem débito, mas não tem responsabilidade. Dívida prescrita. Quando a dívida prescreve, você não deixa de ser devedor. Você continua devedor. Você não pode mais ser cobrado. Dívida de jogo, da mesma forma. Tem débito, não tem responsabilidade. Você deve, mas não pode ser cobrado. Por que eu estou falando disso? Porque aqui acontece o inverso. O fiador não deve, mas pode ser cobrado. Então aqui acontece o fenômeno inverso. Responsabilidade sem débito. Lá na dívida prescrita, lá na dívida de jogo, lá no empréstimo feito para jogo, no empréstimo feito para incapaz, tínhamos um exemplo de obrigação natural, que era a obrigação com débito, sem responsabilidade. Aqui acontece o contrário. Responsabilidade sem débito. O fiador responde por uma dívida que não é dele. Mas eu preciso que vocês compreendam que a fiança
A fiança não é apenas uma garantia, não, tá? Inclusive, informação muito importante para diferenciar fiança de aval. A fiança não é uma mera garantia. A fiança é um contrato. É um contrato que estabelece uma obrigação de garantia pessoal. A fiança é um contrato. Por isso é que nós estudamos tanto no contexto das garantias quanto no contexto de contratos em espécie. A aula de hoje poderia tranquilamente ser chamada de contratos em espécie. Qual espécie? Fiança, ponto. Cabe lá no direito contratual também. Problema nenhum. É importantíssimo, é imperioso ressaltar que a fiança é uma espécie contratual que impõe uma obrigação de garantia pessoal. Vejamos aqui a regulamentação da fiança no Código Civil, artigo 818, pelo contrato de fiança, uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra, pelo contrato. Pelo contrato de fiança. Uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra. 819. A fiança dar-se-á por escrito e não admite interpretação extensiva. A fiança dar-se-á por escrito e não admite interpretação extensiva. Afinal, ela é gratuita, né? Aqui, esse artigozinho aqui, ó, é pequenininho, mas traz duas informações tão importantes. Primeiro, a fiança dá-se-á por escrito. Então, a fiança ela é formal. A fiança é um contrato formal. Formal. Por quê? Porque ela dá-se-á por escrito. Aí, veja bem, você se lembra lá da classificação dos contratos, que eu disse que boa parte da doutrina, a maioria da doutrina, diz que o contrato formal, o contrato solene é a mesma coisa. E que contrato informal e não solene também é a mesma coisa. A regra é de que o contrato não depende de forma, artigo 107 do Código Civil, manifestação de vontade não depende de forma, exceto quando a lei assim exigir. Excepcionalmente, em algumas situações o legislador exige forma, como aqui. E aí o contrato será formal. Alguns doutrinadores ainda diferenciam formal de solene. Como assim, professor? Alguns doutrinadores vão dizer que o contrato formal é aquele que depende de forma escrita. Então a fiança é formal. E o contrato solene é aquele que depende de escritura pública, lavrada por um tabelião. E aí, nesse caso, a fiança não é solene. Percebeu? A fiança dá-se-á por escrito, então ela é formal. Mas o legislador não fala que tem que ser um escrito público. Portanto, ela é não solene. Mas o senhor disse que tinha duas informações importantes. Sim, parte final. E não admite interpretação extensiva. Sabe por que não admite interpretação extensiva? Porque a fiança ela é gratuita em regra. Os negócios jurídicos gratuitos, eles não são interpretados extensivamente. Eles são interpretados restritivamente. Restritivamente. Então, um texto importante. O artigo 818 revela-nos a natureza da fiança de contrato. 819 nos apresenta aqui algumas classificações, algumas características da fiança. E o artigo 820 pode-se estipular a fiança, ainda que sem consentimento do devedor ou contra sua vontade. Olha só que texto legal, cara, que texto interessante. Imagina que o professor Luiz está te emprestando 50 mil reais. E você disse, eu vou pagar porque eu honro com as minhas dívidas, eu vou pagar. Eu não quero fiador nenhum, não, eu vou pagar. Aí eu falo assim, professor Luiz, eu sei que
o nosso aluno não quer fiador, porque ele preza pela honra dele, ele vai pagar. Mas eu quero ser fiador dele. O que você acha? Ah, o senhor concorda? Aí você começa a falar assim, mas eu não quero. Não interessa se você quer. Não interessa se você quer. A fiança, ela pode ser estipulada. A fiança é um contrato entre o credor e o garantidor. E por isso ela pode ser estipulada mesmo sem consentimento do devedor. Mesmo contra a vontade do devedor. Se você não quer essa situação aqui, então faz o seguinte, paga. Paga no dia. Aí não vai ter problema nenhum. Paga no dia. Ok? Beleza. Agora, se a fiança é um contrato, então nós precisamos identificar a natureza jurídica. Nós precisamos identificar de que forma que este contrato ele é classificado. E aí, primeiro, a fiança é um contrato unilateral. Por que a fiança é um contrato unilateral? Porque só uma das partes tem débito. Só o fiador assume obrigação. Ele não tem contraprestação. Só o fiador assume obrigação. Só o fiador assume responsabilidade. A prestação contratual está toda sobre o fiador. Então ela é unilateral. E como o fiador não tem nenhum benefício financeiro decorrente da fiança, ela é gratuita em regra. Ela é gratuita, em regra sim. Além disso, a fiança é um contrato consensual. Por que consensual? Porque se aperfeiçoa com o consenso. Se aperfeiçoa na manifestação da vontade das partes. A fiança, ela é formal, mas ela não é solene. Ela é formal porque tem que ser feita por escrito, mas não depende de escritura pública. A fiança é um contrato personalíssimo, é um contrato intuito personae, porque não comporta, a cessação, ou melhor, a cessão do direito entre vivos, não comporta sucessão do sujeito. Se o fiador morrer, acabou aquele contrato de fiança. Acabou. Os herdeiros do fiador não responderão daqui para frente. Já vou falar sobre isso. O contrato é personalíssimo. É intuito personae. Eu, Stanley, sou fiador. Eu, Stanley, sou fiador. Se eu morrer, acabou a fiança. Personalíssimo. E, por fim, a fiança é um contrato acessório. Por quê? Porque ela depende de uma relação obrigacional principal. Ninguém faz fiança por fazer. A fiança é um contrato, mas é um contrato que objetiva garantir uma outra relação obrigacional. Então ela está umbilicalmente ligada à outra. Em relação de dependência. Tanto que, se o contrato principal for extinto, a fiança também será. Se o contrato principal for anulado, a fiança também será. Por quê? Porque é um contrato acessório. E como acessório, segue a sorte do principal. Segue a sorte do principal. Ok? Beleza. Isso quanto à natureza jurídica. Agora, o que o legislador nos traz de regras específicas da fiança? Ele nos apresentou o conceito, falou sobre classificação, sobre ela ser formal, sobre ser gratuita, sobre a possibilidade de ser constituída independentemente da vontade do devedor. Mas tem outras regras. Quais outras regras sobre a fiança nós encontramos no Código Civil? Artigo 821. Tá? Regra controversa, mas cai demais em concurso público. A fiança pode ter por objeto dívidas futuras, ou seja, objeto que não seja certo, não seja determinado à época da celebração deste contrato de garantia. Veja lá, ó, as dívidas futuras, era a expressão que eu estava buscando aqui.
As dívidas futuras podem ser objeto de fiança. Ou seja, eu posso ser fiador de uma dívida que ainda nem existe. Sim, posso. Estranho. Difícil imaginar, talvez, uma situação prática. Mas é uma informação importante, costuma cair em prova. As dívidas futuras podem ser objeto de fiança. Mas o fiador, é evidente, só pode ser cobrado depois que a dívida se tornar certa, né? Depois que ela for liquidada. Mas o fiador, neste caso, não será demandado senão depois que se fizer certa e líquida a obrigação principal do devedor. As dívidas futuras podem ser objetos da fiança. Mas o fiador, neste caso, não será demandado senão depois que se fizer certa e líquida a obrigação do principal devedor. Artigo 822 nos traz aqui a aplicação do princípio da gravitação jurídica, princípio da acessoriedade, aqui aplicada da seguinte forma. Quando não se tratar de uma fiança limitada, ela abrange o débito e os seus acessórios, né? Eventuais despesas judiciais, multa, etc. Abrange. Artigo 822. Não sendo limitada a fiança, compreenderá todos os acessórios da dívida principal, inclusive as despesas judiciais e a citação do fiador. Mas aí ele diz, não sendo limitada. Professor, então quer dizer que a fiança não pode ser de todo o débito, mas pode ser só de uma parte dele? Pode. Pode sim. O legislador, inclusive, sugere, quando ele fala não sendo limitada, que a fiança pode ser total ou parcial. A fiança pode ser total ou parcial. A fiança, o legislador nos diz no artigo 823, pode ser de valor inferior ao da obrigação principal e contraída em condições, portanto, menos onerosas. E quando exceder o valor da dívida, ou for mais onerosa que ela, não valerá, senão até o limite da fiança, da obrigação afiançada. Então, tomem cuidado com o seguinte, a fiança pode ser total, ou seja, garantir o todo debitório, ou parcial, mas não pode ser maior. Mas não pode ser mais onerosa do que a própria obrigação. Ela pode ser total, abranger todo o débito e os acessórios deste débito, conforme nós vimos. Pode ser parcial. Tá? Eu não garanto o empréstimo inteiro, não. Aquele caso do professor Luiz que te emprestou 50 mil. Professor, eu sou fiador dele, mas só com relação a 30 mil, tá? Pode ser? Pode, claro. Problema. Pode ser. Problema nenhum. Ou sou fiador de tudo. E dos acessórios. Eventual multa, despesa judicial, etc. Sim. Agora não pode ser mais onerosa. É o que o legislador vai nos dizer aqui. A fiança pode ser de valor inferior, portanto parcial, ao da obrigação principal e contraída em condições menos onerosas. Quando exceder o valor da dívida, ou for mais onerosa que a dívida, não valerá, senão até o limite da obrigação afiançada. Ela pode ser parcial ou pode ser total. Mas aí eu te pergunto, a fiança é um contrato acessório. Nós vimos. Fiança é um contrato acessório porque ela não existe em si mesma, ela depende da existência de um vínculo obrigacional que é principal. Vínculo este que a fiança está garantindo, inclusive. E a regra da acessoriedade diz que o acessório segue a sorte do principal. Correto? Perfeito. Agora minha pergunta. E se a obrigação principal for nula? E se a obrigação principal for inválida? Como é que fica a fiança? Ou imagina a situação em que
O credor sabe que aquela obrigação é nula. E para se precaver, pede ali um fiador. Como é que fica a fiança de uma obrigação nula? Professor, molezinha. Achei até que a pergunta ia ser mais difícil. Não, não. Você está aprendendo e tudo fica fácil. Tudo fica fácil quando a gente sabe. O princípio da acessoriedade. Né? A fiança é acessório. Então ela não pode garantir uma obrigação nula. Se a obrigação principal é nula, a fiança também será extinta. Acessório sequitur principale. O acessório segue a sorte do principal. Show de bola. Só que esse princípio não é absoluto, cuidado. Cuidado, esse princípio não é absoluto. Artigo 824 na sua tela. As obrigações nulas não são suscetíveis de fiança, até pelo caráter de acessório. A fiança é acessório, né? Então, se a obrigação principal é nula, não pode ter fiança. Exceto, exceto se a nulidade resultar apenas de incapacidade. Eita nós, hein? Olha que beleza. Quando lá em negócio jurídico nós estudamos os planos, existência, validade, eficácia, nós vimos que os requisitos básicos para a validade do negócio jurídico é que o objeto seja lícito, possível, determinado ou determinável, que a vontade seja livre de vícios, que a forma seja prescrita ou não defesa em lei e que o agente seja capaz. O legislador está nos dizendo que pelo caráter de acessório da fiança, ela não pode garantir uma obrigação nula. Se a obrigação é nula, a fiança também é. Exceto quando o vício for exclusivamente a incapacidade. Se o problema desse contrato principal, se o problema dessa obrigação principal é a incapacidade do devedor, a obrigação principal é nula. Anulável, talvez. Mas o fiador responde. Então tem uma exceção. As obrigações nulas não são suscetíveis de fiança, exceto se a nulidade resultar apenas da incapacidade pessoal do devedor. Se nós estivermos falando sobre incapacidade a despeito da invalidade da obrigação principal, a fiança é válida, o fiador responde. Show de bola! Então a regra, se a obrigação é inválida, a fiança também é. E a fiança não pode garantir uma obrigação inválida. Exceção a essa regra, se o vício for incapacidade. Ótimo. Só que tem uma exceção da exceção. Tem uma exceção da exceção. Tem uma situação em que a incapacidade do sujeito também impossibilitará a fiança. Ou seja, o devedor não poderá ser cobrado por ser incapaz e o fiador também não poderá ser cobrado. Percebeu? Conseguiu desenhar aí na sua mente? Em regra. A fiança é acessória. Então ela não pode garantir uma obrigação nula. Ponto. Não pode. Mas, se o vício for de incapacidade do devedor, aí a fiança fica. Beleza. Só que tem uma situação em que se o vício for incapacidade, a fiança também ficará prejudicada. Você sabe qual é, nós já estudamos. Qual que é? Qual que é? Mútuo para incapaz. O empréstimo feito para incapaz. Poxa, nós estudamos isso. O empréstimo feito para incapaz não pode ser cobrado, nem do devedor,
e nem do fiador. E nem do fiador. Agora o legislador me diz de novo, olha lá. A exceção estabelecida nesse artigo, ou seja, a possibilidade de convalidar a fiança quando o vício da obrigação principal for só incapacidade, a exceção estabelecida nesse artigo não abrange o mútuo feito a menor. Não abrange. Quando do empréstimo feito para menor, nem o menor poderá ser cobrado e nem o fiador. Nem o menor e nem o fiador. Ok? Beleza. Mas nós vimos que a fiança pode ser constituída contra a vontade do devedor, né? Ainda que o devedor não queira, ainda que o devedor não concorde, a fiança pode ser constituída. E contra a vontade do credor tem como? Não tem, né, meus amigos? Não tem. O credor é que quer a garantia. Ele não é obrigado a aceitar qualquer fiador, não. Não é. E mais, no decorrer do tempo, ele pode pedir substituição do fiador, sem problemas. O legislador nos diz isso no artigo 825 e no artigo 826. Se não, vejamos. Quando alguém houver de oferecer fiador, o credor não pode ser obrigado a aceitá-lo, se não for pessoa idônea, domiciliada no município onde tenha de prestar a fiança e não possua bens suficientes para cumprir a obrigação. Artigo 826. Se o fiador se tornar insolvente ou incapaz, poderá o credor exigir substituição. Belezinha? Tranquilo. Um dos pontos mais importantes da fiança. Eu diria o seguinte, que 3 são os pontos assim elementares da fiança, até para distinguirmos do aval. Primeiro, que a fiança é um contrato. Segundo, que ela é um contrato acessório. Portanto, ela está vinculada à obrigação principal. E terceiro, que em regra, a responsabilidade do fiador é subsidiária. Cuidado com essa expressão. Em regra, o fiador não responde solidariamente com o devedor principal. Não. Ele responde subsidiariamente. Credor, primeiro busca lá, no devedor. Não tem como, aí vem em mim. Fiador. Então observe que a minha responsabilidade, fiador, é subsidiária. Se ele não pagar, eu pago. Se ele não tiver como pagar, eu pago. Subsidiária. Por quê? Porque, como regra, existe o benefício de ordem. Benefício de ordem. É o que o legislador nos diz no artigo 827, meus amigos. Artigo 827 do Código Civil, o fiador demandado pelo pagamento da dívida tem direito a exigir, até a contestação da lide, que seja primeiro executado os bens do devedor. O fiador demandado pelo pagamento da dívida tem o direito a exigir, até a contestação da lide, que sejam primeiro executados os bens do devedor. Então vai no devedor primeiro, tem benefício de ordem. Minha responsabilidade é subsidiária. O fiador que alegar o benefício de ordem, a que se refere este artigo, deve nomear bens do devedor, citos no mesmo município, livres e desembaraçados, quanto bastem para solver o débito. Beleza. Só que tem um detalhe, professor. Eu já vi fiador responder solidariamente. O senhor está falando aí sobre subsidiariedade, mas minha experiência prática contratual, já fiz várias locações, né, e muitas vezes ouvi falar sobre fiador responder solidariamente. Isso não está errado, não. Por isso que eu disse que a regra é de que a fiança estabelece uma responsabilidade subsidiária. A regra é de que a fiança tem benefício de ordem. Vai no devedor primeiro,
depois no fiador. Esta é a regra. Agora, regra que comporta exceções. O legislador também vai nos dizer, no artigo 828, que não aproveita este benefício de ordem ao fiador quando? Quando ele renunciar expressamente. É o que mais acontece nos contratos. Quando o credor exige uma fiança, né, geralmente ele exige uma fiança sem benefício de ordens. Então, o fiador assina lá que garante o débito, o adimplemento do débito do devedor, e que renuncia ao benefício de ordem. Ou seja, que ele pode responder direto, de imediato. E aí, consequentemente, né, inciso segundo, vai na lógica. Quando o fiador se obrigou com o principal pagador ou devedor solidário, ele não vai ser mais subsidiário, né? Responder solidariamente, ou se o devedor for insolvente, né? Porque aí não adianta. O devedor insolvente já vai direto no fiador. Ok? Então, a fiança, em regra, tem benefício de ordem. Não terá se o fiador expressamente renunciar ao benefício de ordem, se ele expressamente assumir responsabilidade solidária, ou se o devedor for insolvente ou falido. Ok? Agora, muito cuidado aqui, ó, muito cuidado. Como regra, a responsabilidade do fiador para com o devedor é subsidiária. Então, vai primeiro no devedor, depois vem no fiador. Então, como regra, a responsabilidade do fiador em relação ao devedor é subsidiária. Excepcionalmente, ele pode renunciar ao benefício de ordem, e então responderá solidariamente. Beleza? Ok, fecha. Se tiver mais de um fiador, se vários forem os fiadores, entre eles fiadores, a responsabilidade, em regra, será solidária. Percebeu? O fiador, em relação ao devedor, regra geral, responde subsidiariamente. Ponto. Pode renunciar? Pode. Manda embora. Se houverem vários fiadores, entre eles fiadores, a responsabilidade é solidária. Ou seja, ao executar os fiadores, o credor pode se voltar só contra um deles. Não precisa demandar todos. Pode ir só em um dos fiadores, porque ele responde solidariamente. Se quiser ir em todos, vai, não tem problema. Entre os fiadores, a responsabilidade, regra geral, é solidária. É solidária. Regra que também comporta exceção, nós vamos ver. Veja lá, vamos ver isso aqui na lei. Aí você vai marcando aí, aqui não tem como, pessoal. Não tem como fugir do texto legal nesse caso. Tá bom? A fiança conjuntamente prestada a um só débito por mais de uma pessoa, importa o compromisso de solidariedade entre elas. Solidariedade entre os fiadores. Se declaradamente não se reservarem o benefício de divisão. Percebeu isso aqui, ó? Olha só que curioso. O fiador, em relação ao devedor, responde subsidiariamente. Por quê? Porque a regra é de que tem benefício de ordem. Vai no devedor primeiro, depois vem no fiador. Eu posso renunciar. E aí respondo solidariamente com o devedor. Ponto. Entre os vários fiadores, em regra, a responsabilidade é solidária. Então pode ser cobrado tudo de um só dos fiadores. Excepcionalmente, eles podem estipular o benefício de divisão. Aqui o benefício é exceção, né? A fiança conjuntamente prestada a um só débito por mais de uma pessoa importa compromisso de solidariedade entre elas,
se declaradamente não se reservarem o benefício de divisão. Parágrafo único. Estipulado o benefício de divisão, aí, meus caros, cada fiador responde unicamente pela parte que em proporção lhe couber no pagamento. 830. Cada fiador, portanto, pode fixar no contrato a parte da dívida que toma sob sua responsabilidade. Minha responsabilidade é só 25%. Caso em que não será por mais obrigado. Se eles forem solidários, e esta é a regra, um só dos fiadores pode ser cobrado pelo todo. E se ele pagar tudo sozinho, é óbvio que ele pode regredir contra os demais fiadores. Artigo 831. O fiador que pagar integralmente a dívida fica subrogado nos direitos do credor, mas só poderá demandar cada um dos fiadores pela respectiva quota. Professor, é possível me arrepender de ser fiador? Puxa vida, eu prestei a fiança, tem como eu voltar atrás? Tem. A fiança, ela admite resilição. A fiança, ela admite resilição. Como assim, professor? Resilição é a extinção unilateral do contrato. A resilição pode ser bilateral ou unilateral, né? Quando for bilateral, é distrato. Mas a resilição pode ser unilateral. E nesse caso, né? Extinção unilateral. Por que nós não estamos estudando resilição, né? Quando estudamos resilição, a gente vê que a resilição pode ser bilateral, quando por acordo de ambas as partes é extinto, o famoso distrato. Existe a resilição unilateral, que é a possibilidade da vontade de uma só das partes colocar fim ao vínculo contratual. Isso aqui pode na fiança. Se eu sou fiador, eu posso me exonerar. Só que tem um detalhe, né? Não é tão fácil assim. O legislador vai nos dizer, artigo 835, que o fiador pode exonerar-se, da fiança, que tiver assinado sem limitação de tempo, sempre que lhe convier. Só que tem um detalhe. Depois que pedir exoneração, ele fica obrigado por todos os efeitos da fiança durante 60 dias. Então você pode, fiador, se exonerar. Mas para proteger ainda o interesse do credor, depois que o credor for notificado, você ainda responderá por todos os efeitos durante 60 dias. Tá? Aí tem uma discussão enorme relacionada à locação, porque lá na lei de locação fala em 120 dias, etc. A gente não vai entrar no mérito, porque aqui nossa discussão é só sobre fiança, né? A gente não está analisando o contrato de locação. E sempre lembrar que a fiança é uma garantia pessoal e personalíssima. E personalíssima. Ela é pessoal e personalíssima. Porque eu disse várias vezes, se eu sou fiador e eu morro, a fiança acabou aqui. Eu me comprometi a ser fiador num contrato de locação, por exemplo, de 3 anos. Morri no primeiro ano. Minha esposa, que é a minha herdeira, ela não pode ser obrigada a ser fiadora pelos próximos 2. Porque o contrato é personalíssimo. Se eu morri, acabou a fiança. Agora, daqui para frente. Se eu morri, a fiança acabou daqui para frente. Pelas inadimplências anteriores, o espólio do fiador responde e os herdeiros também. Então, pelos débitos já inadimplidos, minha esposa responderá. Primeiro o meu espólio responderá. E depois, se feita a partilha, ela. Artigo 836. A obrigação do fiador passa aos herdeiros. A obrigação do fiador passa aos herdeiros, mas a responsabilidade da fiança se limita ao tempo decorrido até a morte.
e não pode ultrapassar as forças da própria herança. Beleza? Caminhamos agora para o aval, bem rapidinho, mas identificando aqui as distinções. Né? O aval também é uma garantia fidejussória, o aval também é uma garantia pessoal, só que aval e fiança não se confundem. Avalista é uma coisa, fiador é outra coisa. E a primeira e grande diferença é que enquanto a fiança é um contrato, ou a fiança está estipulada num contrato, natureza contratual, o aval é uma garantia prestada, note, em título de crédito. Exatamente. O aval é uma espécie também de garantia fidejussória, de garantia pessoal, só que ele é prestado por um terceiro num título de crédito. O aval não se dá em um contrato, não. O aval é uma garantia prestada num título de crédito. Portanto, numa letra de câmbio, numa duplicata, numa nota promissória, num cheque, etc. Títulos de créditos. Títulos de créditos. Não contrato. Ok? Primeira grande distinção. Como que o aval ele é constituído? Moleza. O aval ele é bem mais simples. Porque basta você assinar lá. O aval ele é constituído pela assinatura do avalista no título. Não tem lá a nota promissória? Aí você coloca lá que você é avalista. Não tem lá a duplicata? Aí você coloca lá. Avalista. Pois é. O aval é uma garantia pessoal prestada em títulos de crédito, constituída pela assinatura. O terceiro vai lá e assina, garantindo o adimplemento. Por isso é que ele está regulado dentro das disposições sobre títulos. Artigo 897 vai dizer lá, ó, o pagamento de título de crédito, o pagamento de título de crédito, que contenha obrigação de pagar soma determinada, pode ser garantida por aval. Pode ser garantida por aval. E aí, olha, outra diferença do aval para a fiança, né? A fiança ela pode ser total ou parcial, você se lembra? Olha o que o legislador diz aqui. Ó. É vedado o aval parcial. É vedado o aval parcial. O aval é uma garantia prestada em títulos de crédito. E a regra é de que é vedado o aval parcial. Como que o aval é constituído? Pela assinatura do avalista no verso ou no anverso do próprio título. Ok. Realmente, professor, não dá para confundir não, né? Mas são só essas as diferenças? A fiança é contrato, o aval é uma garantia em títulos de crédito, a fiança pode ser total ou parcial, o aval não pode ser parcial. Para por aí, não. Não para. Porque a fiança enquanto contrato é um contrato acessório. Um contrato acessório. Então ela fica em dependência do vínculo obrigacional principal. O aval tem autonomia. O aval tem autonomia. Porque entendam o seguinte, o título de crédito, ele é um título autônomo. É óbvio que o título de crédito, ele é constituído em razão de uma obrigação, né? Você passa um cheque, por exemplo, para pagar uma dívida. Você faz uma nota promissória, por exemplo, né, para uma promessa de pagamento. Uma duplicata relacionado a uma compra, né, uma compra e venda mercantil, faturada. Ou seja, um contrato
gera um débito e, consequentemente, um crédito para o credor. E as partes constituem ali um título de crédito como forma de formalizar, como forma de formalizar esse direito e possibilitar a circulação dele por endosso. Mas o título independe do contrato. O título ganha vida própria. Ele independe do contrato. De modo que, se o contrato for inválido, o título não é. Aí perceba, por conseguinte, a importante diferença de uma fiança para um aval. A fiança é uma garantia contratual e a fiança é um contrato acessório. Nós vimos que a fiança não garante obrigação nula, salvo a exceção lá, né, de validade exclusivamente relacionada à incapacidade da parte. Se a obrigação principal é inválida, a fiança também é. Acessoriedade, acessório é o sequitur principal. Agora o aval não. Se a obrigação original, se o contrato original é inválido, o título não é. E você, avalista, responde. Você, avalista, responde pelo título. Por isso é que nós afirmamos que o aval é uma garantia autônoma. O aval é uma garantia autônoma. O avalista, outra consequência, o legislador não fala nada sobre benefício de ordem, o avalista, ele responde diretamente pelo débito. O que significa dizer que, por regra, o avalista é solidário. E a validade da obrigação assumida pelo avalizado não afeta a responsabilidade do avalista. Não. Por conta dessa autonomia. Primeiro, quando afirmamos que o aval é uma garantia autônoma, estamos dizendo que o avalista responde solidariamente pelo débito, como regra. Ao contrário da fiança, que na regra tem benefício de ordem. E além disso, a responsabilidade do avalista não está condicionada à validade do negócio principal. Artigo 899. O avalista equipara-se àquele cujo nome indicar, na falta de indicação, ao emitente ou devedor final. Artigo 899, parágrafo 1º, veja lá, pagando o título, tem o avalista ação de regresso contra o seu avalizado e demais coobrigados anteriores. E parágrafo 2º, espetacular, importantíssimo, vai cair na sua prova. Subsiste a responsabilidade do avalista, ainda que nula a obrigação daquele a quem se equipara. A menos que a nulidade decorra de vício de forma do próprio título. A menos que a forma do título seja inválida. Aí ele está livre, né? Aí ele deu muita sorte. Então, falando de forma, né? Genericamente aqui as distinções. A fiança é um contrato, né? Então está relacionada à garantia de contratos em geral. O aval é uma garantia em título de crédito. A fiança é formalizada por escrito. O aval é constituído pela assinatura do avalista no próprio título. A fiança é um contrato acessório. O aval é uma obrigação autônoma, principal. O fiador, em regra, responde subsidiariamente. O avalista, em regra, responde solidariamente. A fiança depende de outorga conjugal para validade. E aqui o grande problema. Tá? Aqui eu preciso ser sincero com vocês. O Código Civil diz que, salvo aquele casado no regime da separação de bens, para prestar fiança ou aval,
faz-se necessário a outorga conjugal. Então eu sou casado na comunhão parcial de bens com a Gabriela. À luz do Código Civil, se eu quiser prestar um aval, eu preciso da autorização da Gabriela. Se eu quiser prestar uma fiança, eu preciso da autorização da Gabriela, sob pena de anulabilidade. O Código Civil diz. Só que o STJ já decidiu algumas vezes, o Conselho de Justiça Federal já publicou enunciado nesse sentido, artigo 114, de que o aval não depende para a sua validade, a despeito do texto da lei, não depende para a sua validade de outorga. Então eu posso prestar aval sozinho. Só que a questão é o seguinte, né? Só a minha metade do patrimônio responde. Percebeu? É bem óbvio, né? Fiança não. A fiança eu só posso prestar com outorga, sob pena de invalidade, sob pena de anulabilidade. A Gabriela tem que assinar comigo para eu prestar a fiança. O aval a despeito do texto da lei, não. Só que só a minha metade responde. Ela não pode ser prejudicada, evidentemente. Ok? Vamos aqui responder algumas questões para concluir o tema das garantias. Questão da CESP, acerca das espécies de contratos regulados pelo Código Civil, julgue a assertiva. O benefício de ordem em contrato de fiança aproveita ao fiador que se obrigou como devedor solidário. Se ele é solidário, não tem benefício de ordem, né? O benefício de ordem aproveita ao fiador que se obrigou de forma solidária. Não faz sentido. Próximo. A execução da fiança está subordinada ao não cumprimento da obrigação pelo devedor. E uma vez nula a obrigação principal, a fiança se extingue. Ao contrário, a nulidade do contrato de fiança não tem qualquer efeito no que concerne a validade da obrigação principal. Essa aqui é a ideia da acessoriedade. A fiança segue o contrato principal e não o inverso. Se o contrato principal é inválido, a fiança é extinta. Se a fiança é inválida, isso aqui não afeta o principal, não. Está correto. Está correto? Em face da sua natureza benéfica, o contrato de fiança deve ser interpretado estritivamente. Perfeito. Não pode ser interpretado extensivamente. Próxima. O contrato de fiança, alternativa A, veda a renúncia ao benefício de ordem. Para, né? Não permite a exoneração do encargo, se relacionado por tempo indeterminado. Lógico que permite. É uma espécie de contrato acessório? Ah, sem dúvida. É uma espécie de contrato de adesão? Não. É uma espécie de contrato de garantia real? Não, é uma garantia pessoal. Próximo. Assinale a opção correta a respeito da fiança. O benefício de ordem é direito garantido legalmente ao fiador, considerando-se não escrita a cláusula de renúncia. Para. A gente já viu, o benefício de ordem pode ser renunciado. Independentemente do regime de bens do casamento, será anulável e ineficaz a fiança prestada pelo cônjuge sem o consentimento do outro. Ainda que a consequência da fiança, né, próxima. Vamos aqui refazer aqui, né? O professor Stanley já deu uma perdida. Letra B. Independente do regime de bens do casamento, será anulável e ineficaz a fiança prestada pelo cônjuge sem consentimento do outro. Certo ou errado? Errado. Depende do regime. O legislador vai dizer que, salvo o regime da separação, eu preciso de outorga para prestar fiança. Então, se o meu regime for da separação, eu não preciso. Logo, depende, né? Resposta errada. C. Ainda que a consequência da fiança seja onerosa, dada a garantia da dívida à custa do patrimônio do fiador, a solidariedade entre os fiadores se presume. Correto. Perdão. Em regra, os fiadores respondem solidariamente. D. A obrigação de pagar a dívida do devedor não se transmite aos herdeiros,
que não são obrigados a afiançar dívidas alheias. As obrigações já vencidas transmitem-se. Então está errado. Próxima questão. A fiança é admissível em obrigação futura ou condicional? Perfeito, nós sabemos. Letra B. Não pode possuir valor inferior? Lógico que pode. Letra C. É uma espécie de garantia real? Não, é garantia pessoal, fidejussória. É em regra um contrato bilateral? Unilateral, gratuito e acessório. E não se extingue com a extinção do principal? Sim, se extingue. Próxima. A fiança admite interpretação extensiva? Não. Pode ser concedida às obrigações nulas, ainda que não declaradas? Não. Dar-se-á de forma verbal ou escrita? Não, só escrita. Deve ser concedida apenas com o consentimento do devedor? Não, pode ser contra o consentimento dele. Pode ser de valor inferior ao da obrigação principal? Sim, alternativa correta. Próxima questão. O contrato de fiança estabelece solidariedade legal do fiador e do afiançado? Não, subsidiariedade. B. Admite prova exclusivamente testemunhal se for de valor inferior a 10 salários? Não, a fiança tem que ser formal, tem que ser escrita. Não admite renúncia ao benefício de ordem? Admite, errado. Não admite que, existindo vários fiadores, cada um fixe a parte da dívida que toma sob sua responsabilidade? Errado. Em regra, os fiadores são solidários, mas é possível fixar a responsabilidade de cada um. E pode ser estipulado sem consentimento do devedor ou contra sua vontade? Pode sim. Próxima questão. O senhor fulano de tal é fanático por futebol e decidiu comprar um televisor novo para assistir a Copa do Mundo da Alemanha. A questão é bem antiga, né? Para tanto, foi a um banco e pediu emprestado R$500. Opa, nos dias de hoje, R$500, difícil comprar uma televisão boa, né? Para conceder o empréstimo, o gerente do banco exigiu que o seu fulano apresentasse uma pessoa idônea, que assinaria o contrato, responsabilizando-se pelo pagamento da dívida, caso ele se tornasse inadimplente. A modalidade de garantia exigida nessa transação é denominada fiança, né? Perfeito. É isso aí, meus caros. Assim nós encerramos os estudos sobre as garantias pessoais. Em breve voltaremos falando sobre as garantias reais. Grande abraço, fiquem todos com Deus e até as próximas aulas. Tchau, tchau. Clique like.